Morrer pelo Brasil. Tiradentes é um desses personagens pitorescos da história do Brasil que a gente não pode esquecer. E claro, quando a gente trabalha o tema de independência do Brasil, poxa, o senhor não deveria estar caracterizado como Dom Pedro I, o herói do Brasil que proclamou a nossa independência, mas Dom Pedro morreu em nome do Brasil, como Tiradentes? Claro que há sempre teorias da conspiração sobre Tiradentes ter morrido ou não, ter sido executado ou não, e se ele realmente era um verdadeiro herói. De fato, ele é um desses personagens, mártires, mitos urbanos, que lutou pela independência do Brasil, só que sobre forma republicana. Ele não conseguiu, porque a avó de Dom Pedro I, Dona Maria I, a louca, mandou executar o Tiradentes, que foi condenado pelo crime de lesa majestade por assumir a responsabilidade da Inconfidência Mineira, um movimento que pregava a independência do Brasil. A nossa independência será consolidada, mas não sob forma republicana como queria Tiradentes, mas sim sob forma de império. E é isso que a gente vai tentar explicar para vocês. Dom Pedro I é um desses personagens também controversos, pitorescos da nossa história, mas bastante importante. E a gente precisa sempre frisar a importância da história deste jovem rebelde que teve a ousadia e a coragem de laços fora, quebrar a relação de metrópole e colônia, Portugal e Brasil e tornar o nosso país uma nação independente com seu primeiro imperador, Dom Pedro I. Mas vocês sabem qual é o nome completo de Dom Pedro I? Valendo uma caneca de café? Ó. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Quase me enforquei. Esse era o nome do nosso príncipe, regente do Brasil, quando Dom João VI volta a Portugal em virtude da Revolução Liberal do Porto. Ameaçado de ser destronado, volta para lá e deixa aqui o príncipe regente, o filho primogênito, herdeiro natural da coroa portuguesa. E Dom Pedro I, nessa oportunidade, vai assumir a responsabilidade de governar o Brasil durante a ausência de Dom João VI. Desculpa, gente, o cabelo que é uma experiência nova, o cabelo batendo no meu olho aqui. Então a marcha da independência do Brasil se dará nesse momento da história, em que passamos a ter aqui uma figura ímpar, no contexto histórico, que vai possibilitar a nossa independência. A verdade é que quando a Corte de Lisboa dar-se conta, quando a família real portuguesa retorna a Portugal, deixando o Brasil, ela sente falta naturalmente do seu príncipe herdeiro, Dom Pedro I. E a vontade das Cortes de Lisboa era tornar o Brasil novamente uma colônia, numa tentativa de tentar reaver os prejuízos obtidos durante a invasão napoleônica, o governo dos ingleses em Portugal na ausência de Dom João VI e a própria fuga da família real, que além de ter abandonado seu povo, levou todo o dinheiro que existia no Banco Português. Só que a permanência de Dom Pedro I aqui inviabilizava o processo de tornar o Brasil novamente uma colônia. Devemos lembrar que em 1815 o Brasil é Reino Unido de Portugal e Algarves, já possui uma certa autonomia política. E aí, no dia 9 de dezembro de 1821, chegam ordens para que Dom Pedro I retorne imediatamente a Portugal para concluir os seus estudos, já que ele era filho primogênito, o futuro rei de Portugal precisava se preparar para a tal monarquia. Só que a sociedade brasileira, a aristocracia, já habituada com a liberdade, com a autonomia, temia que Dom Pedro deixasse o Brasil e o cenário se concretizasse no Brasil novamente virando uma colônia. E aí, rapidamente, algumas autoridades intelectuais reúnem a população e conseguem um pouco mais de 5.000 assinaturas de um abaixo-assinado, de um requerimento enviado a Dom Pedro I, com o intuito de ele permanecer no Brasil. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I fala aquela célebre frase, quando ele se dá conta dessa iniciativa do povo brasileiro. Se é para o bem e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico.
que ficam no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, passou a ser conhecido como o Dia do Fico, quando o jovem príncipe regente toma a decisão de ficar aqui ao lado dos brasileiros. De imediato, Dom Pedro I tenta compor um novo ministério do Reino Unido do Brasil. E aí ele vai formar esse novo ministério praticamente por brasileiros. Devemos lembrar que a maioria dos integrantes desse ministério do Reino Unido do Brasil eram de portugueses. Inclusive, isso faz com que o próprio Dom Pedro I, posteriormente, deixe o Partido Português e venha integrar-se ao Partido Brasileiro. Agora, detalhe importante, as cortes de Lisboa não aceitaram o Dia do Fico de Dom Pedro I. Elas enviam tropas para levar o jovem príncipe regente à força para Portugal, se necessário for. Só que, diante daquela situação, ele nem permite que as tropas desembarquem, ele vai de catraia até o navio da Marinha Portuguesa, sobe na proa e fala: se vocês quiserem me levar para o Brasil à força, levem, mas saibam, meu pai não durará muito tempo como rei de Portugal, e eu serei o rei, e farei valer a minha vontade contra vocês, que me levam à força para o reino de Portugal. E aí a galera preocupada deixou o jovem príncipe regente: vamos embora, deixa esse maluco, esse rapaz aí no Brasil. Dessa forma, diante dessa coragem, ousadia, desprendimento, a sociedade brasileira dá a Dom Pedro I o título de defensor perpétuo do Brasil. Puxar um pouco o saco do nosso príncipe, né? Nesse cenário também era importante dar um ar de maior maturidade ao governo de Dom Pedro I. Daí, nessa oportunidade, foi nomeado como chefe de gabinete dos ministérios, como equivalente ao cargo de primeiro-ministro, a figura de José Bonifácio, o intelectual brasileiro, patriarca da nossa independência, aliás, mentor intelectual, que auxiliou e muito nos conselhos do Dom Pedro I para que esse processo viesse a amadurecer, ao lado da Leopoldina, imperatriz brasileira, muitas vezes renegada pela história, diga-se de passagem. Foi partícipe importante, protagonista, a força da mulher nesse momento da nossa historiografia de independência do Brasil. José Bonifácio, como chefe do gabinete do imperador, toma duas decisões: o ato do cumpra-se e o ato da Assembleia Constituinte. O ato da Assembleia Constituinte era convocar uma constituinte brasileira de intelectuais, juristas e políticos para elaborar uma Constituição genuinamente brasileira. E o do cumpra-se é que as ordens, determinações, nomeações de juízes e assim por diante que viessem de Portugal só seriam obedecidas no Brasil mediante a análise prévia do gabinete de José Bonifácio. Elas seriam cumpridas, cumpra-se. Mas a bem verdade é que a América Latina estava sendo pulverizada nesse período de 1822. Várias lutas ocorriam na América do Sul. Simão Bolívar, José San Martín, Bernardo O'Higgins, Andrés de Sucre, os libertadores da América, tornavam Argentina, Paraguai, Peru, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, Colômbia, países independentes sob forma republicana. Essa ameaça, que era pertinente porque esses caudilhos desejavam vir também ao Brasil para torná-lo uma república independente. E é nesse momento que entra em cena o processo de José Bonifácio com Leopoldina, deixando claro as ameaças internas na América do Sul em relação ao Brasil e as ameaças externas de Dom João VI e das cortes de Lisboa, que cada vez mais inviabilizavam o governo de Dom Pedro I e a autonomia política do Brasil. Quando Dom Pedro I faz uma viagem para o interior de São Paulo, entre os dias 3 e 4 de setembro, para resolver uma pendenga entre correligionários que o apoiavam, mas brigavam entre si, no seu retorno ele recebe de um emissário as cartas de José Bonifácio e Leopoldina, dando conta da necessidade e da importância de tornar o Brasil independente. Por isso, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ou do córrego Ipiranga, Dom Pedro I ergue a espada e grita: independência ou morte. E aí o Brasil, pelo menos naquele momento, na presença de poucos, torna-se uma nação independente. Claro que depois teremos um processo de emancipação política que será consolidado. Interessante entender que o reconhecimento da nossa independência se dará primeiro pelos Estados Unidos, o precursor da independência das Américas.
que vai fazer a doutrina Monroe, ou Morrow, América para os americanos, ou para os norte-americanos, ou para os estadunidenses. Posteriormente, Portugal, que vai reconhecer a nossa independência mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, além de dar o título de Rei Perpétuo, Imperador Perpétuo, Protetor Perpétuo a Dom João VI em relação ao Brasil. Coincidentemente, essa indenização de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil pagou a Portugal pela perda do Brasil era o mesmo valor da dívida que os ingleses também possuíam. A dívida dos portugueses com os ingleses. Os ingleses eram credores de 2 milhões de libras esterlinas dos portugueses. E aí a gente já entende que o terceiro país a reconhecer será a Inglaterra, mediante a renovação do Tratado de Comércio, Navegação e Aliança e Amizade. Tratado este assinado por Dom João VI e renovado pela figura de Dom Pedro I. Mas é bom a gente frisar que nós não podemos esquecer desse importante personagem brasileiro, José Bonifácio, uma pessoa que estudou na Europa, de uma família tradicional, que deu uma enorme contribuição para o processo de emancipação política brasileira. É importante a gente escutar um vídeo aqui, um áudio, da carta que ele escreveu para Dom Pedro I em relação ao processo de emancipação política. Vamos escutar. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em nos servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a Revolução do Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, e direi até a desertação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor Dom João VI, e as cortes têm na sua detestável coação, que eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações de obediência às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das vidas. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão dizendo: tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Dessa forma, o Brasil torna-se independente. E devemos lembrar, como a própria carta de José Bonifácio frisa, a importância de Leopoldina, uma princesa austríaca com uma intelectualidade
extremamente incomum para aquela época, ou talvez porque os historiadores tenham renegado muitas mulheres importantes da nossa história, mas também foi partícipe, protagonista desse processo de maturação para a proclamação da nossa independência, representada muito bem por esse quadro de Pedro Américo. Um quadro lindíssimo, maravilhoso, mas que preciso dizer a todos vocês que é um quadro não muito verdadeiro em sua totalidade. É um quadro que não foi pintado próximo à data do evento, 1822, mas em meados de 1882. Um quadro que mostra os dragões da independência num plano, com a farda dos dragões da independência, que nesta época não existia. Essa farda dos soldados dragões da independência só passa a existir após 1824. Dom Pedro I muito possivelmente não estaria com esse traje, um traje nobre, e muito menos em um cavalo vindo de Santos, subindo a serra para São Paulo e Rio de Janeiro. Era muito comum que essa viagem fosse realizada através de muás, de mulas, jegues, né? Até pela questão da dificuldade do acesso a essa região, do trajeto. Era muito comum se utilizar a mula, então ele talvez não estaria montado em um cavalo. A colina, não é bem uma colina, foi constituída posteriormente essa colina. O rio Ipiranga não é bem um rio, é um córrego. E a única coisa talvez verdadeira nesse quadro, e aí eu vou afastar esse nosso querido índio, é esse tropeiro mestiço que está aqui ao lado, olhando e estranhando o evento. Por quê? Porque, na verdade, a população, percebam na imagem, a elite, os militares e a nobreza participam da independência do Brasil, não o povo. Assim como a Inconfidência Mineira, que não era um movimento popular, com a participação de Tiradentes, o processo de independência do Brasil também é um movimento elitista e que tenta manter os interesses das aristocracias preservados. Devemos olhar esse quadro, um quadro muito parecido com o quadro da independência do Brasil do Pedro Américo. A historiografia nos diz, através da obra 1822 de Laurentino Gomes, que muito provavelmente o Pedro Américo, que pintou o quadro encomendado por Dom Pedro II, teria copilado, plagiado o quadro de Ernesto Meissonier, um quadro de 1807, que mostra Napoleão Bonaparte chegando nesta região. Enfim, o rio, que nós falamos aqui que é o rio Ipiranga, o córrego Ipiranga, e, na verdade, a gente tem um vídeo que mostra a visão oficial da historiografia positivista sobre o processo de independência, como ele teria ocorrido, apesar de recentemente estar se fazendo uma nova releitura, né, sobre esse momento da história do Brasil, que não é tão bonitinho assim como a gente imaginava. Estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Princesa Dona Leopoldina e do Sr. Ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e amores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais serve. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropiem tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em porta! Canalhas! Cachorros! Eles querem e terão a sua conta.
As nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Bom, dessa forma, o Brasil torna-se uma nação independente. Mas sobre o Brasil Império, a gente vai discutir na próxima aula. Entender por que o Brasil se transforma em uma monarquia, enquanto os demais países da América do Sul transformam-se em república. Isso trouxe algum benefício para nós, monarquia e não ser república? Isso a gente vai discutir no próximo encontro. E aí, convido vocês a estarem com a gente para ouvir mais essa história. Falou, pessoal, até a próxima!